No vídeo de hoje eu quero estar falando com você sobre o porquê eu creio em um arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, eu não acredito que a igreja passará pelos 7 anos de tribulação ou dia de Deus, juízo de Deus. Eu não acredito que a igreja passará por esse tempo. Embora existam algumas linhas escatológicas que criem dessa maneira. Eu não consigo crer assim e no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Que não é tão simples de se compreender, assim, não é tão simples de se explicar. Às vezes há um pouco de dificuldade das pessoas entenderem a explicação, por isso que se tem as outras linhas de interpretação, as outras escolas escatológicas desse assunto. E eu respeito todas, mas eu sou bem firmado em entender que a igreja não passará pela tribulação. Existem alguns elementos, existem alguns textos que são bem chaves para isso e eles são bem explicativos, né? Mostrando que a igreja será guardada, mostrando que a igreja será preservada desse período de juízo de Deus, ou também dia de Deus, né? Dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor também está relacionada ao arrebatamento, ao tempo do juízo de Deus aqui na terra. Mas antes da gente explicar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Né? Não vai custar nada para você se inscrever, acionar o sininho e dar o teu like, deixa o teu comentário se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você entendeu, se você não entendeu. Fala alguma coisa, deixa um comentário aí e dá o teu like, porque isso é importante para que a gente possa entender que o vídeo, que os nossos vídeos, que o nosso material está alcançando pessoas. E aí o próprio sistema do YouTube vai levar esses vídeos e deixar ele bem disponível para que outras pessoas também sejam abençoadas, ok? Então, por que eu não creio que a igreja passará pelo período de tribulação? Existem alguns elementos que são bem, como eu disse, incisivos com relação a isso. Mas, basicamente, eu quero ler o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero pontuar algumas coisas do texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu não vou ler aqui versículo por versículo, eu vou apenas citar esse texto e ele vai ficar na descrição aqui. Vou deixar ele disponível aqui para você poder estar acompanhando também. Mas você pode acompanhar em casa, você pode acompanhar com sua própria Bíblia. E eu vou pontuar algumas coisas desse texto e também tentar fazer uma conexão com outras passagens para a gente poder entender alguns elementos que estão contidos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O texto ele é bem longo e Paulo vai falar sobre várias coisas aqui. Paulo é um dos apóstolos que teve mais revelação de Jesus a respeito do arrebatamento. Na verdade, no Novo Testamento, somente Paulo ele fala, com tanta clareza sobre a questão do arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento a gente não vê isso. Jesus falou um pouco sobre o arrebatamento e a gente precisa conhecer os textos e entender o que está por entre as linhas para poder a gente ter uma certeza de que aquilo ali está falando sobre o arrebatamento. Mas o apóstolo Paulo é aquele que faz uso inclusive dessa palavra, arrebatamento, arrebatados. Paulo faz uso dessa palavra. E aí, dentro da carta de Tessalonicenses, tanto em 1 Tessalonicenses como em 2 Tessalonicenses, Paulo vem abordando demais o assunto da vinda do Senhor, do anticristo, do arrebatamento. Paulo fala muito. No capítulo 2, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo vem falando um pouco sobre a nossa reunião com ele. Paulo diz que nós não devemos nos demovar ou remover. Lá ele usa a palavra demoveis, mas a palavra ela significa não se soltar facilmente. Ele diz, não vos demoveis facilmente da vossa forma de pensar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se por escrita por nós,
E aí Paulo fala sobre uma questão de que as pessoas não deveriam soltar facilmente aquilo que estava sendo escrito ou aquilo que as pessoas acreditavam. Ele diz, quer por espírito, quer por palavra, ou como se procedesse de nós, porque pessoas estavam escrevendo em nome de Paulo. Pessoas estavam fazendo cartas e assinando no nome de Paulo, dizendo, porque Paulo vai continuar o texto, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele diz, não vos demovais facilmente da vossa forma de pensar, da vossa mente, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Aí ele diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Isso é o versículo 2. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor ali, nessa que aparece em 2 Tessalonicenses 2, nesse texto que eu estou citando, o dia do Senhor não é uma alusão à vinda do Senhor. Não é uma alusão à vinda de Jesus. O dia do Senhor ali é um termo técnico que Paulo está resgatando lá do Antigo Testamento. E todo mundo que escutava Paulo falar já sabia do que ele estava falando. Ele não precisou explicar o que é o dia do Senhor. A gente aqui precisa explicar porque as pessoas confundem a expressão. Porque falam do dia do Senhor, então pensam logo que é o dia que Jesus Cristo vai voltar. Mas o dia do Senhor, dentro daquele contexto, Paulo já sabia muito bem que os irmãos conheciam sobre o assunto. Então ele faz um resgate da palavra, da expressão dia do Senhor, não para falar da vinda de Jesus, mas para falar do tempo do juízo de Deus. Porque o dia do Senhor na Bíblia, toda vez que você for pegar, se você for fazer uma pesquisa rápida em sua Bíblia, ou você for colocar ali no Google, a expressão dia do Senhor, textos da Bíblia que falam sobre o dia do Senhor, você vai ver que em sua grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, o texto está se referindo a tempo de juízo, a tempo de tribulação. Essa é a expressão. Inclusive o profeta Joel, ou é Amós, o profeta Amós, se eu não estiver enganado, ele chega a dizer que o dia do Senhor é semelhante a um homem que estava correndo de um urso, ou de um leão. Ele usa um desses animais e chegando em casa, na hora que ele chega em casa, coloca a mão na mesa e ele é mordido por uma cobra. E aí ele compara esse momento como sendo o dia do Senhor. Ele diz, por que vocês estão procurando o dia do Senhor? Não será o dia do Senhor um dia de trevas? Um dia de pavor? Este é o dia do Senhor. É como se um homem estivesse correndo de um urso e chegando em casa, colocasse a mão na mesa, fosse mordido por uma cobra. Esse é o dia do Senhor, para você ver que o dia do Senhor não é uma coisa boa, não é algo bom, é algo ruim. A expressão traz mais um acontecimento de juízo e não de bênção. E aí os irmãos lá nos Tessalonicenses, eles estavam passando por um período de tribulação, era perseguição, era fome, era muita coisa acontecendo. E aí eles julgaram, dizendo, não, a gente só pode estar passando pelo dia do Senhor. É fome, é perseguição, gente morrendo, é o dia do Senhor. E aí muitas pregações e muitas cartas eram escritas dizendo que aquilo ali era o dia do Senhor. Exatamente como se faz hoje, As pessoas estão passando por um período de tribulação, vem algum doido aí e faz um vídeo na internet ou sobe no púlpito de uma igreja para pregar, dizendo que nós estamos passando pelo período de tribulação. Então, da mesma forma, aconteceu naquele tempo. E aí Paulo, ele vem explicando, dizendo, isso que vocês estão passando não é o dia do Senhor. Por que não é o dia do Senhor? Porque para acontecer o dia do Senhor, primeiro, é o argumento que Paulo usa no versículo 3, primeiro tem que acontecer a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o homem da perdição, que todos os escatologistas julgam e acreditam ser o anticristo. Isso é resolvido entre eles. Homem da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade, o chifre pequeno, todas essas expressões são colocadas para definir a identidade, ou para dizer que é o anticristo, para definir o anticristo. Então, todos dentro da escatologia, eles são unânimes acreditando que isso é o anticristo. Paulo está falando ali do anticristo. Então ele diz que antes que o dia do Senhor aconteça, tem que ter uma ordem. Ele diz,
primeiro tem que acontecer a apostasia. Eu vou gastar um tempinho aqui para poder falar dessa palavra apostasia, porque ela aparece na Bíblia e aí a gente às vezes não entende o que é que ela significa ou a gente simplesmente concorda às vezes com alguma pregação que a gente ouviu sem fazer aí uma pesquisa apurada. Essa palavra apostasia, ela não é uma palavra de origem portuguesa, ou seja, essa palavra não foi traduzida da Bíblia. Essa palavra ela foi transliterada da Bíblia. A palavra apostasia, a palavra apóstolo, elas não são palavras de origem portuguesa. E às vezes as pessoas se atrapalham porque querem procurar o significado das palavras dentro do dicionário de português. Inclusive eu quero abrir até aqui um parênteses para dizer o seguinte: você não deve estudar a Bíblia em nenhum momento, né? Não é aconselhável, não que você não deva de jeito nenhum fazer isso, mas não é aconselhável você estudar a Bíblia usando um dicionário de língua portuguesa. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Então as palavras que aparecem lá, a menos que você não conheça a palavra no seu próprio idioma, né? Se você desconhece a palavra do seu próprio idioma, aí sim, você não tem problema nenhum você procurar no dicionário de português. Mas o uso das palavras no Novo Testamento e no Velho Testamento também, eles foram escritos em outra língua, em outro idioma. Então não é interessante você procurar a palavra, o significado daquela palavra, se você não entendeu, no dicionário de língua portuguesa. A Bíblia foi escrita em outro idioma, né? O Velho Testamento no hebraico, com alguns retalhos ali de aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego. E mesmo sendo escrito no grego, existiam na época pelo menos 3 classes de grego, né? Ou 3 classificações, 3 fases, que tinha o grego clássico, o koiné e o bizantino. Então a Bíblia foi escrita uma dessas 3 fases do grego. Então você precisa ter um dicionário em mãos de língua grega, se você vai ler o Novo Testamento, né? Que tenha palavras bíblicas, né? Dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico ele traz com mais clareza o significado da palavra, ok? Então estuda com um dicionário bíblico. Hoje é muito fácil você conseguir, você pode baixar na internet, não tem dificuldade nenhuma. Hoje existem muitos aplicativos hoje de dicionário bíblico, já vem bíblias com dicionário bíblico. É muito fácil hoje de você conseguir adquirir, tá bom? Voltando para a questão da palavra apostasia, ela foi uma palavra transliterada, ela não foi uma palavra traduzida. Ou seja, a palavra ela foi trazida do idioma original, né, para o idioma no qual estava sendo feita aquela tradução. A tradução, eles vão procurar uma palavra que seja parecida ou que dê mais ou menos o sentido daquela palavra que está original lá. Se eu for ler um texto em inglês e eu vou escrever, né, fogueira, e eu não consigo achar essa palavra aqui no meu idioma, eu vou procurar uma palavra que seja parecida, madeira queimando, por exemplo. Né? Não é a mesma palavra original lá que foi escrita, a palavra original foi fogueira, mas eu estou fazendo um paralelo bem próximo dessa palavra e quem lê vai conseguir entender o que eu estou querendo falar ou o que eu traduzi, vamos dizer assim. No caso da transliteração, eles trazem a palavra da mesma maneira que ela foi escrita lá na língua original, com os mesmos significados. Então essa palavra apostasia ou apostásio, ela é uma palavra que vai aparecer várias vezes dentro do contexto bíblico. E as pessoas se atrapalham porque elas pensam que Paulo está falando sobre algo que vai acontecer para que o anticristo ou para que o momento da tribulação aconteça. Então as pessoas dizem, antes que aconteça a tribulação, tem que ter a grande apostasia, o grande esfriamento da fé. E aí eles julgam que apostasia ali é esfriamento da fé, é negar a fé. Mas a palavra apostasia não significa esfriamento da fé ou negar a fé. E o motivo pelo qual eles creem dessa maneira é porque existe um texto na Bíblia, se eu não estiver enganado é 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que conduzem ao erro. Mas a palavra apostasia que aparece aí nesse texto de Timóteo,
né, desse texto de Paulo a Timóteo, ele não está falando sobre esfriamento da fé, ele não está falando sobre negar a fé. Porque a palavra apostasia, só ela solta, não significa se afastar da fé. Ela significa se afastar, né? Simples assim. Se afastar. Afastamento, retirada, partida, né? Essa palavra vai aparecer em vários lugares na Bíblia com esse significado, com essa explicação. Afastamento, partida, retirada. Essa é a palavra apostasia, né? Em seu sentido verbal. Poucas vezes ela vai aparecer em forma de adjetivo, né? Como falando sobre esfriamento da fé, como negar a fé. No caso do texto de Timóteo, ele vai ter que dizer do que as pessoas vão se afastar. Ele diz que nos últimos dias alguns apostatarão, ou seja, se afastarão, né? De que, Paulo? Da fé. Ele tem que dizer do que as pessoas vão se afastar. Porque somente a palavra apostasia não significa se afastar da fé. Significa simplesmente se afastar. Aí Paulo tem que explicar do que as pessoas vão se afastar. Aí ele diz, da fé. Nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Então ele não está dizendo que a apostasia é afastamento da fé. Ele está dizendo que nos últimos dias alguns se afastarão da fé. Então, em vez de ele usar a palavra se afastar, ele usa a palavra apostasia. Ou a palavra foi transliterada como apostasia. Se você quiser melhorar esse texto e colocar no idioma português, você vai dizer assim, que nos últimos dias alguns se afastarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, a palavra apostasia por si só, ela não significa se afastar da fé. Como eu disse, na maioria das vezes, a palavra apostasia ela vai aparecer na Bíblia em seu sentido verbal, como afastamento, separação, retirada e partida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo disse que antes que o dia do Senhor venha, tem que haver o afastamento, a separação, a retirada, a partida e o homem da iniquidade seja revelado. Então tem uma ordem para que o dia do Senhor aconteça. Existe algo que tem que acontecer. Então Paulo não está falando de uma coisa que vai ter que chegar. Ele fala sobre uma coisa que tem que sair. Paulo não está falando de algo que tem que chegar. As pessoas dizem, não, vai ter que chegar primeiro grande apostasia, o grande tempo de esfriamento da fé, a grande apostasia. Paulo não está falando, gente, de algo que tem que chegar. Paulo está falando de algo que tem que sair. Existe alguma coisa que tem que sair. E Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. A palavra apostasia, ou a retirada, a partida, é o corpo de Cristo aqui da terra. Porque o corpo de Cristo, ou a igreja, é aquela que detém a manifestação do anticristo. Paulo vai falar sobre isso um pouco mais na frente. É a igreja que impede a manifestação do anticristo. Enquanto estivermos aqui nessa terra, o anticristo não será revelado. O anticristo não será, embora ele pode até ter nascido já, mas ele não será revelado. Primeiro tem que haver a retirada, a separação, a partida, que é o arrebatamento da igreja. Sem que isso aconteça, não vai haver a manifestação do anticristo ou o dia do Senhor. Então, se você está passando por algum tipo de problema ou dificuldade, ou se você está achando que a pandemia é a tribulação, não é. Porque a igreja do Senhor ainda está aqui na terra. E a presença da igreja na terra, detém a manifestação do anticristo. Essa palavra apostasia, ela também vai aparecer lá em Mateus capítulo 19, em seu sentido verbal, quando Jesus Cristo ele é abordado pelos fariseus acerca do divórcio. E aí a palavra divórcio que foi colocada lá, se você tiver uma Bíblia, que ela tem as palavras gregas, que você clica na palavra e ela diz qual é a palavra grega, se você fizer isso na palavra divórcio, lá em Mateus 19, essa palavra divórcio, ela vai ser a palavra apostasio, que significa se separar, né? Divórcio significa o quê? Separação. Então ele fala sobre a questão da palavra divórcio.
E se você for fazer um estudo aprofundado da palavra, você vai ver que essa palavra apostásia, ela não é uma palavra de uso exclusivo do povo cristão. Ela era uma palavra usada no meio secular. Escritores da época faziam usos dessa palavra sempre que eles queriam se referir a uma partida, a uma saída, a uma retirada, a uma separação. Eles faziam uso da palavra apostásia em seu sentido verbal, tá? Em seu sentido verbal. Como eu disse, poucas vezes ela vai aparecer em seu sentido adjetivo, como adjetivo, dizendo que é um esfriamento da fé. Algumas vezes vai aparecer assim, mas a grande maioria das vezes ela aparece no seu sentido verbal. Então não faz sentido a gente acreditar que Paulo está falando sobre algo que vai chegar, Paulo está falando sobre algo que vai sair, né? Até porque a palavra apostásia que aparece lá significa retirada, partida, separação. Então Paulo fala sobre algo que vai sair e não sobre algo que vai chegar. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que a gente se converteu, né? Saímos dos ídolos, nos convertemos para duas coisas: para servir o Deus vivo e verdadeiro, né? Porque a gente antes servia a outros deuses ou a outro Deus, mas Paulo diz que a gente se converteu para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus a manifestação do seu Filho. Então nós estamos esperando a manifestação do Filho de Deus. Nós estamos esperando Jesus descer do céu. A gente não está esperando o anticristo se manifestar do inferno. Estamos esperando Jesus Cristo descer do céu. Na verdade, aparecer nas nuvens. Se você tiver muita dúvida da questão do arrebatamento pré-tribulacionista, queridos, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar muito sobre isso. E você pode ter vários textos, você pode se usar de vários textos. 1 Coríntios 15, o capítulo todo, ele vai falar sobre o arrebatamento, ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, mas ele toca na questão do arrebatamento. 1 e 2 Tessalonicenses, ele fala, Apocalipse capítulo 3, se eu não estiver enganado, no versículo 10 de Apocalipse 3, o escritor lá, João, ele diz: porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês do dia da provação que há de vir sobre todos os homens da face da terra. E Jesus, para fechar, né, para deixar a coisa bem amarrada aqui nesse primeiro vídeo, que eu posso fazer outros, né? Então, assim, estou classificando esse como o primeiro desse assunto. Jesus, ele compara o arrebatamento como sendo nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, quem foi tirado e quem ficou, né? Lá ele usa a palavra saída, tirado, uns foi tirado, outros foram deixados. E ele diz que esses que foram deixados foram aqueles que passaram pelo período de tribulação. Os pós-tribulacionistas, ele usa esse texto e confundem um pouco a cabeça das pessoas e fazem também outras aplicações de outros textos fazendo interpretações que, no meu ponto de vista, são erradas, para usar o texto, para usar textos para explicar ou dizer que a igreja vai passar pelo período de tribulação. E eu não crio dessa maneira, penso em fazer outros vídeos explicando melhor, mas basicamente, se você entender ali, Paulo não está falando sobre algo que tem que chegar. Paulo está falando sobre algo que tem que sair. A palavra apostasia é a palavra retirada, partida, separação. Então Paulo está falando sobre a saída da igreja, porque a igreja é aquela que detém a manifestação do anticristo. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não será revelado, o anticristo não irá aparecer. E a manifestação do anticristo também dará início ao juízo de Deus, né? A tribulação vai durar 7 anos e depois dos 3 anos e meio, depois dos primeiros 3 anos e meio, quando ele quebrar a aliança que ele fez com as nações, incluindo Israel, aí ele vai tocar o terror mesmo aqui na terra. Mas a presença da igreja não estará aqui. A igreja não estará participando desse período. Então, se você tiver dúvidas a respeito do assunto, comenta aqui embaixo, né? Se você quiser mais esclarecimento sobre isso, você pode me procurar nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar. E a gente vai fazer outros vídeos sobre o assunto,
se assim Deus nos permitir. Então, até lá, Deus continue abençoando tua vida. Um forte abraço.